Bom dia a todos, a mais uma aula de mecânica dos fluidos. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 2, distribuição de pressão, e falaremos hoje de estabilidade e rotação. Nós começamos a falar sobre estabilidade. O que é que nós faríamos? Aplicaríamos uma determinada força em uma determinada direção e observaríamos o que o corpo aconteceria com o corpo. O corpo pode ficar em equilíbrio estável, instável e equilíbrio indiferente. O equilíbrio estável é o que acontece? Quando você retira, você está aplicando a força em qualquer direção. Quando você retira essa força, ele volta à posição inicial. Equilíbrio instável é aquele equilíbrio que quando você está aplicando a força e você retira a sua força, o que acontece com o corpo? O corpo não volta à posição inicial, e sim continua a se mover, ou seja, se afastar da posição inicial. E tem o equilíbrio indiferente, que é o quê? Quando você aplica a força no corpo e ao retirar essa força, ele fica nessa nova posição. Ele não se afasta e nem retorna à posição inicial. Então, temos três tipos de equilíbrio. Equilíbrio estável, instável e indiferente. Eu falei que a força pode ser colocada em várias direções, mas aqui vamos fazer elas em três direções, que é o que dá para fazer em todos os casos. Que é o que? Quando ela está uma força na vertical, uma força na horizontal, e quando aplicamos uma rotação no seu corpo. Sabemos que quando aplicamos uma força na horizontal, vocês podem observar, tanto quando o corpo está totalmente ou parcialmente submerso, o que vai acontecer? Ele tem uma estabilidade indiferente, ou seja, se você aplica a força e retira a força, ele vai estar naquela posição aonde foi retirada a força, ou seja, ele não volta à posição inicial e não vai continuar se movendo, vai continuar se afastando. Isso é o caso de estabilidade horizontal, então não tem muito estudo. Isso serve tanto para corpo parcialmente submerso quanto totalmente submerso. Agora, quando o corpo, a gente aplica uma força na vertical e o corpo está totalmente submerso, o que acontece com ele? Se você aplica a força tanto de cima para baixo ou de baixo para cima, mas ela na vertical, o que acontece? Ao retirar essa força, ele vai continuar na posição em que você retirou a força, ou seja, ela não vai voltar à posição inicial e não vai nem se afastar. Ou seja, é um equilíbrio indiferente. Agora, saímos do corpo totalmente submerso e vamos para o corpo parcialmente submerso. O que acontece? Se você aplica a força na vertical, tanto para cima quanto para baixo, o que acontece? Ele retorna à posição inicial, ele volta por causa do empuxo, da força de empuxo, ou ele vai ter uma força de empuxo maior, fazendo com que tendo força de empuxo maior, fazendo com que ele volte à posição inicial, ou se não, um empuxo menor, voltando à posição inicial, dependendo do que, se a força está de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, o que nós temos? Uma estabilidade estável. Agora, a aula de hoje, nós vamos tratar sobre estabilidade e a rotação. Nós temos dois casos. Quais são os dois casos? Quando o corpo está totalmente submerso ou parcialmente submerso.
Quando o corpo está totalmente submerso, nós encontramos dois casos também. Quando o seu centro de empuxo, ou seja, a localização, o centro de empuxo, também pode ser conhecido como centro de careno, é onde que é o ponto onde que vai estar o seu resultante do empuxo. Ou seja, quando o seu centro de... Eu chamo ele de centro de empuxo. Muita gente gosta de chamar de centro de careno. Eu gosto de chamar de centro de empuxo porque ele lembra já da força de empuxo. O centro de empuxo, quando ele está acima do centro de gravidade, o que é o centro de gravidade? É o centro da massa, onde que vai ficar o centro da resultante do peso. Então, quando o seu centro de gravidade, o centro de empuxo está acima do centro de gravidade, o que nós... Uma pequena rotação. Sempre lembrar que quando a gente faz essas forças, as forças que nós aplicamos, qualquer tipo, ou de rotação, ou vertical ou horizontal, são pequenas forças. Fizemos uma pequena força de rotação, do sentido anti-horário. Então, percebe-se que, ao girar o corpo, o centro de gravidade vai alterar de posição e o centro de empuxo também. De forma que ele vai criar uma resultante, um conjugado restaurador. Percebe-se que esse conjugado restaurador vai fazer com que o corpo volte à posição inicial. Tá vendo? Porque tem o centro aqui, tem um empuxo, vai fazer o quê? Uma torção para cá. A mesma coisa, eu tenho o centro de gravidade, um ponto aqui entre os dois, e até o centro, até a minha força peso, que vai fazer com que ele rotacione nessa direção. Ou seja, eu vou ter o conjugado. Fazendo o conjugado, vai fazer o quê? Com que ele volte à posição inicial, essa posição. Quando eu fiz a pequena rotação, o que aconteceu? Eu não alterei o módulo do meu empuxo, o módulo das minhas forças, e nem a direção. Ela continua na vertical. Ela só vai mudar a posição que se encontra o centro de empuxo e o centro de gravidade. O segundo caso, agora é o caso diferente. O centro de empuxo fica abaixo do centro de gravidade, que é esse caso. Então, temos o peso e o empuxo, por causa que fica localizado no centro de empuxo e no centro de gravidade. Se a gente aplica uma rotação, uma pequena rotação anti-horário, o que vai acontecer? Eu vou ter distância vezes a força, vai fazer a rotação seja nessa direção. A mesma coisa, distância vezes o empuxo, vai fazer com que ele faça assim. Os dois são no sentido anti-horário, ou seja, ele vai criar um conjugado. Esse conjugado vai ser o quê? Vai ser um conjugado restaurador, fazendo com que ele tende a girar mais o corpo, porque já fizemos uma pequena rotação sentido anti-horário. Aqui continua sendo no sentido anti-horário, na figura B. Ou seja, ele vai tender a girar mais o corpo. Não é o primeiro caso, em que nós tivemos que na figura A estava anti-horário, e na figura B aplicamos um conjugado no sentido horário. Então, ele retorna à posição inicial. Aqui é anti-horário na figura A e anti-horário na figura B, ou seja, o conjugado tenderá a girar mais o corpo. Então, teremos não um equilíbrio estável, e sim, quando a gente aplica uma força e faz com que
ele continua o movimento, isso é conhecido como equilíbrio instável. Entendidos? O que você chama de conjugado, então, é a própria rotação? Sim, a conjugada é a própria rotação, que vai ser aplicado devido às forças. Vamos fazer o seguinte, aqui. Porque ele saiu da posição inicial, então ele tem uma força. Que vai começar a existir. Vezes força, o que me dá? Dá o meu momento. Então, vai ficar um momento devido ao empuxo, assim. A mesma coisa aqui, distância vezes força, vai dar um momento para cá. Ou seja, ele vai querer voltar e vai fazer isso aqui. Vai querer voltar à posição inicial. Mesma coisa aqui. Aqui, força vezes o peso, vai fazer essa rotação. E aqui, força vezes empuxo, vai fazer essa rotação. Ou seja, o corpo vai fazer isso. Observe que continua fazendo, o conjugado vai continuar sendo a rotação. Ou seja, ele vai tender a girar mais. O conjugado é provocado pelas forças. Beleza, entendi. Saindo da posição inicial. Tudo bem? Bom, eu vou dar prosseguimento, então. Ou seja, o que nós temos? Que quando o centro de empuxo está acima do centro de gravidade, nós temos estabilidade. Se ele estiver abaixo, não temos estabilidade. Isso quando o corpo está totalmente submerso. Então, navio, o que ele tem que ter? Ele tem que procurar sempre ter o centro de empuxo acima do seu centro de gravidade. Eles fazem com que a geometria do submarino seja com que se encontre o empuxo sempre acima do centro de gravidade. Agora, para corpo parcialmente submerso, o que nós fazemos? Nesse caso, nós podemos falar que, como aqui, nesse caso, se o centro de empuxo está acima, nós vamos encontrar estabilidade. Ele vai ser estável. Mas, se nós encontramos o centro de gravidade acima, aqui eu já coloquei centro de carena, por causa que eu peguei a figura de um livro. Mas centro de carena é lembrar que é a mesma coisa que centro de empuxo. Tudo bem? Quando a gente faz a rotação de um corpo parcialmente submerso, em que o centro de gravidade está acima do centro de empuxo. A gente encontra o mesmo caso que para totalmente submerso? Pode encontrar ou não. Ou ele pode estar instável, ou ele também pode ser encontrado das outras duas formas, que é estável ou indiferente. Como é que a gente encontra isso? Como é que a gente sabe se ele é estável, indiferente ou instável? Sabendo onde que vai localizar o nosso ponto, o nosso metacentro, nosso ponto M. O ponto M, meu, quer dizer metacentro. Metacentro. Que é o quê? É a sua intersecção do eixo de simetria. O eixo de simetria meu é esse aqui, ó. Não é? Esse aqui é o eixo de simetria da seção transversal do meu corpo parcialmente submerso.
quando a gente faz a rotação, o que acontece? Vai alterar o volume. Tá vendo que alterou o volume? O volume que era A, B, C, D, e voltando para A, esse aqui é o volume, mudou para quê? L, B, C, I. Não, opa, não, desculpa, gente. Tem que fazer aqui, apagar um pouquinho. Eu falei certo, o I vai até aqui, ó. I, voltando para L. Ou seja, tudo que está dentro do contorno é meu novo volume. Ou seja, o centro de gravidade não muda, porque é a seção do corpo. Não, é o centro de gravidade do corpo. Ou seja, meu centro de gravidade não vai mudar, mudando a posição dele. Então, vai continuar sendo dentro da linha de simetria. Mas o que acontece com o centro de empuxo? Ele muda. Por quê? Você considera apenas o volume que está submerso. Então, como esse aqui é um novo volume, alterando aqui do ABCD para LBCI, ou seja, ele vai mudar de posição, o centro de carena, ou centro de empuxo. Ele vai vir para CC'. O CC era o centro quando na minha figura A. Na minha figura B, um novo centro de empuxo vai vir para CC'. Ou seja, é o encontro, o metacêntrico é o encontro do ponto da linha de simetria, essa linha, com o quê? Com a direção da força. A direção da força, essa aqui, a linha de direção da força. Essa aqui vai ser a linha de direção da força. Ou seja, onde que localiza o metacêntrico? Na interseção dessas duas linhas. Que vai ser, neste caso, aqui. Olha lá, onde que está o meu M. Se o metacentro estiver acima do meu centro de gravidade, nós temos um equilíbrio estável. Se ele está abaixo do centro de gravidade, se o M meu tivesse, por exemplo, vou fazer mais fora do desenho para vocês entenderem. Se ele tivesse aqui, nossa, minha bolinha está feia demais. Se ele tivesse aqui, ele seria o quê? Meu equilíbrio instável. E se o metacentro tivesse em cima do centro de gravidade, bem em cima do centro de gravidade, o que eu tenho? O equilíbrio indiferente. Então, quando a gente aplica uma força, a gente quer saber, que, ao retirar essa força, em que posição que ela vai se encontrar. Ou seja, a gente quer saber qual tipo de equilíbrio que ela vai ter. Se ela é um equilíbrio estável, ela retorna à posição inicial. Se, ao retirar a força, ela ficar na nova posição, ela é um equilíbrio indiferente. E se ela continuar a se mover, se afastando da posição inicial, ela é um equilíbrio instável. O que nós temos, então? A gente consegue achar essa posição
do metacentro. Se ela vai ficar aqui, ó, se ela vai ficar nessa posição M, se vai ficar em cima do centro de gravidade ou abaixo do centro de gravidade. Quem vai me dizer qual é essa posição é o comprimento. Esse comprimento R. Esse meu comprimento R. Esse meu comprimento R é sempre a distância do metacentro ao centro de gravidade. Se ele tiver um valor positivo, quer dizer que ele tem uma estabilidade estável. Se ele tiver, o R for igual a zero, eu tenho uma estabilidade indiferente. E se o R for menor que zero, é uma estabilidade, não, é um equilíbrio instável. Ou seja, como é que a gente faz para encontrá-lo? A gente utiliza aquele conceito de YCP. Nós fizemos o quê? O R mais L é meu YCP. Então, R mais L é igual a YCP. Se nós substituirmos aqui, jogamos o L para lá. E temos que o gama do fluido vezes seno de θ, vezes momento de inércia sobre o peso do corpo. Sabendo que, ao a gente fazer a gente faz uma pequena força, uma pequena rotação. Ou seja, θ, o valor de θ, é pequeno. Sabemos que quando ele está estável, é o que? Nós temos que o peso é igual ao empuxo. E o empuxo é o quê? É o gama do fluido vezes o volume submerso. Então, sabemos que peso substituímos aqui no G. Ao substituirmos, a gente tem o gama aqui do fluido. Com o gama do fluido de Epsilon, do empuxo, do peso, isso aqui acontece o quê? Cancela. Cancela, cancela, então eu fico com o quê? Momento de inércia vezes o volume submerso menos o L, que é o quê? É a distância entre o centro de gravidade e o centro de empuxo, o centro de carência. Então, temos a gente estuda a estabilidade de que forma? Tá? Caso em que o centro de empuxo está abaixo do centro de gravidade. Por essa fórmula aqui. E se aumentarmos o momento de inércia, vai ser maior o R. E se diminuirmos o L, o que vai acontecer? Vai aumentar o R. É isso que nós queremos. Então, esse L tem que ser próximo, o centro de gravidade tem que ser próximo do centro de empuxo. E o momento de inércia da seção transversal tem que ser também grande, para que a gente tenha um R grande e um R maior que zero. Quanto maior o R maior que zero, temos que um corpo mais estável. Eu vou passar para o exercício. Exemplo. Um iceberg pode ser idealizado como um cubo de comprimento lateral L. Então, o iceberg é um cubo. Tá certo? Então, todos os lados dele têm o valor de L. Ele está me dizendo aqui. Como na figura abaixo. Se a água do mar é indicada por D igual a 1,
lembrar que D é o quê? D é minha densidade. Tanto é que está adimensional. Não é minha massa específica. Ou peso específico. Então, o gelo da geleira tem D igual a 0,88, minha densidade. Se ele tem uma densidade menor, ou seja, ele vai flutuar mesmo. Determine se esse iceberg cúbico é estável para a posição mostrada na figura. Aqui está o meu iceberg. Está meio feio o desenho, mas é o meu iceberg. O que eu tenho? A posição do centro de gravidade, como é um retângulo, ele está onde? Na metade do comprimento. Aqui está bem... Ou seja, se eu fizesse aqui, ó, aqui no meu quadrado, ele estaria aqui. Se isso aqui tem L, essa posição daqui para cima ou daqui para baixo é L. Tudo bem, gente? Todo mundo entende isso, né? E o meu centro de empuxo, eu tenho aqui a localização da superfície livre. Isso aqui é a minha superfície livre. Ou seja, a intersecção do líquido com o ar. Se eu tenho que isso aqui vale H. E ele falou para mim que o meu empuxo é embaixo. E ele tem o valor de... Está na metade. Ou seja, ele está na metade do volume submerso. Isso aqui tem o valor de H sobre 2. Portanto, isso aqui... Opa, portanto, isso aqui, o centro de gravidade ao meu centro de empuxo, ele tem um valor de L, como foi falado para vocês. Isso aqui, o L, é o quê? É o valor entre o centro de gravidade, a distância entre o centro de gravidade ao meu empuxo. Então, eu já achei meu L. Meu L, qual que é o valor do meu L? L é igual a Lzão sobre 2 menos H sobre 2. Parado, o que a gente vai fazer? Um empuxo igual ao meu peso. Daqui, empuxo igual ao meu peso. Meu empuxo é o quê? É o meu peso específico da água. Sempre lembrar que o empuxo é a força da água, fazendo ele uma vertical para cima. Então, é o peso da água vezes o quê? O volume submerso. Isso aqui é o meu volume submerso, que é L ao quadrado, que é o meu quadrado, que seria essa parcela aqui, da
vezes o quê? Vezes H. Por que H? O H é o quê? É a parcela que está submersa. Então, eu tenho isso aqui. Gama H2. Gama, porque gama H2 é o quê? É o peso específico. Então, eu não quero peso específico, eu quero peso. Peso da água. Então, eu tenho que multiplicar pelo volume dela, o volume da água. É igual ao quê? O G. G é o quê? G é o peso do corpo. Peso do corpo, falou que é densidade igual a 0,88. Que é o quê? Densidade, lembrar que é ρ do iceberg, vou colocar só ice, vezes o ρ do H2O. Ou seja, nosso ρ do iceberg é isso aqui. Vezes o volume do iceberg, que é L ao cubo. Então, isso cancela com isso. E o L ao quadrado, cancelamos com L ao cubo. Ficamos com o quê? 0,88 vezes L. H igual a 0,88 vezes L, como está mostrado aqui. E o R é igual ao momento vezes o volume submerso menos L. Dessa fórmula aqui embaixo. Dessa fórmula aqui. Foi falado para vocês que o L é L sobre 2 menos H sobre 2. Ele está querendo me dizer aqui. Que eu já mostrei lá, que é L sobre 2 menos H sobre 2. O que é meu momento? É só lembrar que momento é do corpo, que é o quê? Base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, é L vezes altura ao cubo sobre 12. Vezes o volume submerso. L ao cubo vezes H. Vamos cancelar. L ao cubo com L ao cubo. Ficamos com L. Peraí, tem alguma coisa aqui. L ao quadrado tá certo, né, gente? Aqui era para cancelar, isso aqui não era para ter, não? Isso aqui não tem, ó, gente. Refazendo para vocês, isso aqui não tem. Ou tem? Alguém sabe me dizer? Tem? L ao quadrado? É L ao quadrado mesmo, Renato? Estou fazendo a conta errada? Aí, olha, volta lá, deixa lá. Porque ó, tem o L em cima que multiplica o L que sobrar, porque tá L a cubo. Ah, L é quarta. Esse aqui é L a quarta, não é? É isso aí, né? Isso. É isso, não é, Renato? Tá certo. Não sei, acho que é isso. Tá joia. Muito obrigado, hein? Fez a distribuição. Fica o quê? L menos 0,88 dividido por 2. Não fez nem distribuição, porque os dois são divididos por 2. A gente vai fazer, aí aqui a gente faz subtração, 0,2 é L. E aqui substituímos o H. O H nosso vale o quê? 0,88 L. Colocamos aqui, fizemos a substituição. O meu H é o quê? 0,88 L.
E agora eu faço o quê? Uma distribuição. Para que eu... Não fiz uma distribuição. Eu fiz o L ao quadrado, multipliquei 12 vezes 0,88, fica 10,56, menos 0,12L dividido por 2. Para posteriormente eu faço a divisão, né? 1 sobre 10,56 menos 12,12 dividido por 2 vezes L, que fica com R menos igual a 0,035L. Como o L sempre é um valor positivo, por causa que é meu lado, ele não tem um valor negativo. O lado não tem jeito de ter um valor negativo. Então, eu tenho que ele sempre estará em equilíbrio estável. E quanto maior o L, maior vai ser o meu R. E quanto maior R, mais estável ele estará. Tudo bem? Bom, a nossa aula se encerra por aqui. Capítulo 2 termina por aqui.